2 policiais civis foram presos por prática de extorsão e sequestro de um empresário em Manaus. Os policiais civis Jardel Seixas Ribeiro, de 47 anos, e Paulo Silva Santos Maia, também de 47 anos, foram presos por policiais militares no fim da tarde desta quarta-feira. Eles são acusados de extorquir e sequestrar um empresário. O carro dele foi parado pelos policiais. A dupla exigiu pagamento para liberar o veículo. Eles abordaram um veículo e desse condutor do veículo, portanto, que se tornou vítima deles, eles inicialmente cobraram R$35 mil para liberá-los, depois baixou para R$10 mil, foram à casa desse moço lá, vasculhar, ver se havia droga ou algo que incriminasse, mas não encontraram e terminaram por exigir R$5 mil que foi pago. O empresário foi levado para a própria casa na tentativa de conseguir o dinheiro. Foi quando a mulher dele percebeu a situação e acionou a polícia militar. Os 2 policiais civis foram presos depois que sacaram R$5 mil de um banco na zona centro-sul de Manaus. A polícia ainda investiga a possível participação de outros policiais no crime. Jardel já respondia por 7 procedimentos criminais, entre roubo, extorsão e crime contra a administração pública. Temos que tomar essa atitude, cortar na própria carne essa situação, porque nós não admitimos. É algo que a direção da Polícia Civil não admite. Como é um crime contra a administração pública, entende-se que a demissão está à vista. A situação precária dos terminais de Manaus está causando prejuízos para as empresas do transporte público. Usuários usam de má fé e aproveitam a má conservação das grades de proteção dos terminais de ônibus para entrar no local sem pagar a passagem. Um dos mais movimentados e mais antigos terminais de integração de Manaus está em situação precária. Em agosto do ano passado, o Band Cidade exibiu uma reportagem mostrando que as marcas do tempo são evidentes no local. Sujeira, fiação elétrica exposta, além de muita reclamação dos usuários. Hoje, 5 meses depois, voltamos ao local e nos deparamos com uma situação ainda pior. Parte da grade de proteção do terminal simplesmente não existe mais. Segundo o que eu soube, isso aí foi um acidente de carro. O carro entrou aí, veio, eu acho que disparado, desgovernado e perdeu a direção e rodopiou. Há quanto tempo essa grade já quebrada? Foi ano passado isso, amigo. Para ter acesso aos terminais de integração, todos os passageiros precisam pagar a tarifa normalmente. Fazer o quê, né? Eles dão uma desperto, né? A gente que não pode fazer o quê? A gente que é honesto tem que pagar. Vai ficar com a consciência limpa, né? Pior que é. Com certeza. Mais digno, né? Por considerar que o terminal funciona em um ambiente insalubre, a SMTU já estuda uma revitalização ou até mesmo a desativação do local. Mas além do terminal da Constantino Neri, outros terminais da cidade também enfrentam problemas de estrutura. Aqui no Terminal 3 do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, a situação se repete. O péssimo estado de conservação das grades de proteção do terminal facilita a entrada de pessoas de má fé sem pagar a passagem. Todo dia a gente vê o pessoal pulando aí, que não tem fiscalização. O pessoal aproveita, né, para pular a grade e varar a cerca que está toda com defeito, né? A estudante, criança, a mulher, até grávida eu já vi pulando aí. Nós entramos em contato com o Sinetran, o sindicato responsável pelas empresas de ônibus, mas a entidade não soube informar o prejuízo que essa falta de manutenção está provocando para o transporte público. Agora é hora de conferir como vai ficar o tempo nesta sexta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. A semana termina com tempo nublado e previsão de chuva em Anamã. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Mesma previsão para São Gabriel da Cachoeira, que terá mínima de 22 e máxima de 35 graus. Na capital, o tempo também fica encoberto e há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus nesta sexta-feira. Em instantes aqui no Band Cidade, enterrados na capital os corpos das vítimas do triplo homicídio.
E veja também, Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida intensifica os ensaios de olho em mais um título no Carnaval de Manaus.